Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje de abandono de lar. Uma dúvida muito recorrente das pessoas é, afinal de contas, primeiro, o que é o abandono de lar? Segundo, quais as consequências que podem gerar para o casamento ou para a união estável na hipótese de ocorrer o abandono de lar? E, finalmente, se esse instituto realmente existe ou se é uma mera ficção ou uma fake news. Então vamos aqui analisar cada uma dessas indagações. Primeiramente, o que é o abandono de lar? Para falar em abandono de lar, é interessante a gente falar também da chamada separação de fato ou separação de corpos. Então o casal, enquanto eles convivem, maritalmente, eles estão sob a mesma moradia, sob o mesmo teto. E, porventura, a partir de eventuais desentendimentos ou desgaste da própria relação, algum deles pode optar por deixar esse lar conjugal. Então, a gente tem ali um cenário, um fenômeno que a gente também denomina de separação de fato. Separação de fato porque não há uma decisão judicial, juridicamente, digamos assim. A gente só tem uma situação concretizada faticamente, de fato. Então, a partir dessa separação de fato, nós encaminharemos a situação para um eventual abandono de lar. Então, ocorreu este abandono, digamos assim, a pessoa deixou o lar conjugal, aí vem a segunda pergunta, afinal de contas, quais direitos ela perde ou quais direitos aquele que permaneceu no imóvel comum do casal passaria a ter. Primeiramente, é importante desmistificar isso um pouco, porque do ponto de vista da partilha de bens, então aquele patrimônio que foi amealhado ali pelo casal, então veículos, conta bancária, fazendas, imóveis, etc., este patrimônio não sofrerá qualquer impacto por força desse abandono. Então, se a sua preocupação em deixar ou não o lar conjugal, digamos que já não há mais condições de permanecer na moradia comum, se a sua preocupação é uma eventual perda patrimonial por conta disso, como regra geral, esse risco você não corre. Por outro lado, é importante a gente observar em que situações este abandono de lar poderia causar eventuais impactos. Nós podemos dizer basicamente que hoje em dia nós temos aí duas situações bem claras, bem concretas. Uma é o seguinte, a pessoa que realmente propositalmente abandona o lar, ou seja, ela deixa o lar conjugal e vai morar em outro lugar, vai morar em outra cidade, o fato dela deixar a posse do imóvel que ela estava lá com o seu cônjuge acarreta, conforme eu acabei de dizer, a perda da posse deste imóvel. De modo que se dali 6 meses, 1 ano, ela resolve voltar, realmente ela pode vir a ser barrada por aquele que permaneceu na casa, porque ela perdeu a posse direta daquele imóvel. Uma outra consequência interessante é o que a gente denomina de uso capião conjugal, que foi uma alteração no artigo 1240-A do Código Civil, e esse artigo, então, instituiu o chamado uso capião conjugal, que é exatamente a hipótese da pessoa deixar o imóvel de até 250 metros quadrados por um prazo de 2 anos, e desde que aquele casal não possua outro imóvel. Então, esse abandono pode acarretar o direito daquele que permaneceu no imóvel de se tornar o proprietário integral do imóvel. Então, a gente tem basicamente essas duas hipóteses, a perda da posse e o chamado uso capião conjugal aqui do artigo 1240-A do Código Civil. E, finalmente, uma dúvida também que pode vir a surgir é como provar esse abandono conjugal. Eu diria que uma prova bastante eficaz seria a prova testemunhal, então ali a oitiva de vizinhos,
de amigos próximos que não tenham impedimento, né, suspeição para prestar esse depoimento, é uma maneira. Outra forma também poderia ser as provas documentais. Então, por exemplo, o marido deixou o lar conjugal e diversas correspondências passaram a não ir mais para aquele lar, passaram a ir para o novo endereço que ele está. Então, companhias telefônicas, companhias de energia, etc., e devidamente lançadas no nome dele. Então, eventualmente, numa ação litigiosa, você poderia requerer ofícios a estas entidades, como, por exemplo, companhia elétrica, companhia de água, né, eventuais companhias telefônicas. Você poderia provar isso também documentalmente, além do próprio depoimento pessoal, que a pessoa pode vir realmente a confessar essa mudança de lar, esse abandono. Outra prova também muito eficaz atualmente é a chamada ata notarial. Então você pode chamar ali o tabelião, que vai comprovar, ouvindo testemunhas presencialmente, a realidade que foi desenhada ali no novo lar, e também lançar isso num documento com fé pública, que é a ata notarial. Muito bem, então este é o abandono de lar. Ainda existe esse instituto, as consequências, conforme a gente viu, não são tão grandes, principalmente vai afetar na hipótese dos imóveis de até 250 metros quadrados e a perda da posse desse imóvel, mas, de maneira geral, não vai impactar na partilha de bens ou até mesmo em questões de pensão alimentícia. Isso não sofrerá consequências por força do abandono de lar. Não deixem de se inscrever aqui comigo aqui no canal e comentar. Adorei os comentários no vídeo recente que nós fizemos. Para mim é um prazer poder responder para vocês e poder solucionar suas dúvidas. E deixe também nos comentários se você gostaria que eu falasse de algum tema jurídico específico, especialmente da área civil, da área processual civil. Para mim vai ser uma honra poder esclarecer a sua dúvida aqui por vídeo, tá bom? Me provoque aí que eu respondo para você por aqui. Um abraço e vamos continuar junto, porque o conhecimento jurídico, o conhecimento do direito liberta e ajuda na democracia. Um abraço.